Talvez olhando daqui de cima eu já vejo algumas pessoas que outrora tiveram problemas com outras e hoje estão comendo juntos, se alimentando do Senhor. Isso é família. Nós ouvimos também um chavão, uma máxima que dizemos que é dito que nós fazemos parte agora de um exército. A gente ouve isso demais nas igrejas, não é verdade? E isso é evidente na palavra de Deus. Em Efésios, você vê o apóstolo Paulo falando que nós somos comparados a um soldado. Ele fala de equipamento, de espada, de escudo, de capacete. Nós fazemos parte de um exército, nós somos soldados. Amém? Nós ouvimos sempre isso, que estamos em guerra. Se nós estamos em guerra, e se nós somos soldados, é preciso que a gente atente quem é o nosso inimigo. Nós precisamos saber disso. A verdade é que no dia em que você veio aqui na frente, pastor Mateus, e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu acredito que muitos aqui já vieram e fizeram a sua profissão de fé. Nesse momento, quer você queira ou não, você foi alistado em um exército. Amém. Sabe, um exército, todo mundo sabe disso. Exército tem cozinheiro, tem engenheiro, tem médico. Exército não é simplesmente o soldado que vai na linha de combate dando tiro. Você tem toda uma série de funções para que aquela máquina de guerra funcione. Não adianta o soldado voltar, talvez, de um combate e ficar com fome. Ele precisa de alguém que possa cuidar da comida, preparar a comida. Você precisa de um atirador de elite para dar cobertura para quem está na frente. Você precisa de um estrategista numa sala com computadores. Você precisa de toda uma estrutura. Mas é uma guerra. Não existe o crente que diz assim, bom, quem está em guerra é a liderança da igreja. É o pastor da igreja, a liderança é o louvor. Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. Não, você está muito enganado. Talvez não te deram essa visão no início, mas eram para ter te avisado. Você entrou para o reino de Deus, você entrou para uma guerra eterna contra o inferno. E o inferno conhece teu nome. O inferno tem o teu endereço. Ele sabe onde você trabalha, o que você fala. Mas precisamos saber quem é o nosso inimigo. Nós precisamos saber o que o nosso inimigo é e principalmente, Silvânia, o que ele não é. Sabe, tirar um pouco do mito o que ele é importante sabermos. Mas precisamos deletar o que ele não é. Efésios 6,12, vocês não precisam abrir, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós não estamos em disputa com seres humanos. Estranho a gente ler isso, porque é estranho a gente aplicar isso. Quando você chega no seu trabalho e teu chefe tenta pisar em você e te humilhar, você fala assim, pô, esse cara é o problema da minha vida. É isso que você pensa. Certa vez Jesus teve uma situação parecidíssima. Pedro, um apóstolo maior que eu, maior do que todos vocês, chegou para Jesus e falou assim, de maneira alguma o Senhor vai morrer. Eu não vou permitir isso. Interessante as palavras de Jesus. Vocês sabem muito bem, estou falando com pessoas que conhecem a palavra. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Mas Satanás manipulava a mente de Pedro para que ele impedisse um plano eterno de se findar. Então, muitas vezes, o teu chefe, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos são usados nessa guerra. Mas essa guerra tem um exército. A Bíblia mostra em Efésios 6, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes. Nós temos aqui 4 hierarquias demoníacas. Nem todos são iguais. Nem todos vão aparecer lá na sua casa e fazer de noite. Principados não querem saber de mim e de você. Principados, eles querem governar continentes, nações. Potestades não querem saber de mim e de você. Potestade quer reis, presidentes, pessoas importantes, influentes. Nós não lidamos ainda com esse nível. Mas existe um exército. Vocês não precisam abrir, eu espero que eu esteja aguçando pelo menos a tua curiosidade. Colossenses, primeiro capítulo, primeiro livro de Pedro, no capítulo 3. Deus tem tronos, domínios, principados também. Deus tem arcanjos, querubins, serafins, anjos, mensageiros. Existe uma hierarquia no inferno. Existe uma hierarquia no céu. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Quantos podem dar amém por isso? Amém. Amém? Glória a Deus. E uma guerra, nós sabemos que é necessário, é vital estudar o nosso inimigo. Temos que estudar a topografia, o relevo, temperatura, estratégia, quais são as armas que o inimigo vai usar contra nós. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Sun Tzu,
general chinês do século 6 a.C. Ele é conhecido como estrategista, mas ele é autor de um dos livros famosíssimos, talvez um dos mais, na lista dos mais populares, A Arte da Guerra. Esse livro ele escreveu colocando como que um exército pode ter vitória usando estratégia, inteligência. Foi usado por Alexandre o Grande, foi usado, até hoje é usado em escola bíblica, reuniões de empresas, times, atletas utilizam algumas coisas. E talvez esse seja o texto que eu quero usar hoje. Nós vamos falar muito da Bíblia, nós vamos abrir vários capítulos da Bíblia, mas eu quero falar algo que ele escreveu no livro dele. Pastor Luiz, ele diz o seguinte: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá uma derrota. Agora, se você não conhece a si mesmo e nem ao seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Então, hoje nós vamos falar do chefe desse exército. Hoje eu vim aqui, nós vamos tentar, pelo menos, para aqueles que já conhecem a palavra, aguçar a sua curiosidade. Para aqueles que não conhecem, para que você passe a conhecer alguma coisa da essência, da motivação, do porquê que nós temos esse inimigo. Nós vamos falar hoje do diabo, vamos falar hoje de Satanás, Lúcifer. Eu vou dar 1 minuto para os religiosos fazerem o sinal da cruz. Eu não sei se é assim, como é que faz, mas eu vou dar 1 minuto para os filhos de Deus, as filhas de Deus, se manifestarem nessa casa, darem um glória a Deus, um aleluia. Amém? Pode dar glória a Deus. 1 minuto. Se você for religioso, coloca o espelho, sai, porque hoje nós vamos falar de quem é o nosso inimigo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, Jesus. Bom, ninguém saiu, pastor Luiz. Fogo na cara do cão, amém? Eu cresci num lugar que era assim, lá em casa. Não podia nem falar o nome. Aí quando você falava o nome, sangue de Jesus tem poder. Porque existe um medo, porque existe mito, porque existe ainda uma aura de coisas que o homem atribuiu a Satanás, que Deus já tirou há muito tempo. Aleluia! E existe também o outro lado, pessoas que ignoram a presença e a existência dele. Sabe, uma pesquisa foi feita há pouco tempo nos Estados Unidos. E a gente pode fazer essa pesquisa. Eu acredito que eu sei a resposta se fosse feita essa pesquisa aqui. Mas foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, eu não tenho os números. Nas igrejas evangélicas. Perguntaram, vocês acreditam que Deus existe? Todos acreditam. Vocês acreditam que Jesus é real? Sim. Jesus é filho de Deus? Divisão. Bom, Jesus, eu não sei se Jesus é Deus, ele é filho, mas talvez ele não seja Deus. Um absurdo isso. Mas perguntaram, vocês acreditam que o diabo existe? 70% das pessoas não acreditam que o diabo existe. Eles acreditam que talvez exista uma essência de maldade no mundo, mas eles não acreditam na existência dele. Então isso é uma coisa perigosíssima. É perigoso porque você não vai conseguir aplicar Efésios 6 na sua vida. Você não vai conseguir olhar para uma esposa que chega... Você acabou de chegar do trabalho cansado, meu irmão. Quem aqui é casado? Glória a Deus. Bem casado. E aí a esposa consegue, quem é casado sabe, com uma palavra, acabar com... Você já veio todo alegrinho dirigindo. E os maridos, a mesma coisa. Eu não vou me tirar dessa, não. Às vezes com uma palavra. Às vezes algo que você escuta, porque nós somos filhos de Deus, amém? Você escuta Deus falando com você, Manel. Não fala, brother. Fica quietinho, não fala, deixa passar essa. Mas você não, eu vou falar, eu sou um homem aqui, eu vou falar porque eu mando nessa parada. Aí você vai e fala. O resto da tua semana acabou. É tempestade. Porque nós não entendemos. Um pneu fura. Pneu furou. Ou vamos colocar um exemplo melhor. O pneu esvaziou nesse frio. A culpa é do diabo? Não. O pneu esvaziou, gente. O diabo não anda por aí esvaziando o pneu. Agora, qual é a tua reação quando você vê esse pneu vazio? Aí sim, aí você pode estar entrando numa batalha sem saber. Se você não conhece a existência dele, se você ignora a existência dele, você não vai entender como ele é sutil, como diz a palavra de Deus. Amém? Gênesis 1, capítulo 1, primeiro versículo. Vocês sabem de cor. Diz que Deus criou, no princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. Amém. No hebraico, essa frase se diz assim, Bereshit, que significa princípio, Gênesis. O nome do livro de Gênesis é Bereshit. Bereshit bara
Elohim. Bará, para os estudiosos, o pastor Luiz já é fera nisso, todo mundo aqui, muita gente aqui já sabe, irmão Kleber sabe. Bará significa completar, construir com perfeição. Elohim é o nome que chamamos a Deus, não é o nome dele. Vocês sabem que o nome de Deus, na identidade de Deus, é Yahweh, que foi transliterado ao passar dos tempos para Yahvé, Jeová e muitas outras diferentes maneiras de se pronunciar. Numa Torá, que é aquele livro imenso, um rolo que fica nas sinagogas, a Torá ela é escrita à mão. Cada vez que o rabino está escrevendo que ele tem que falar Yahweh, e na palavra de Deus, Deus fala, eu sou o Yahweh, ele tem que pegar uma caneta diferente, escrever o nome de Deus e jogá-la fora. Ok? Elohim é o nome que nós damos a Deus. Então diz o seguinte, no princípio de todas as coisas, Deus criou com perfeição, finalizou, sem sombra de dúvida, os céus e a terra, para tudo. Primeira coisa que Deus criou foram os céus. Essa palavra é Shamayim, e no hebraico essa palavra só se escreve no plural. Deus não criou um céu, Cleomar. Deus criou os céus. Aleluia. Aqui estão dimensões que nós não temos como compreender. Sabe, teólogos dizem que esse céu que a gente está vendo é o primeiro. Eles dizem que o espaço sideral é o segundo. E eles dizem que Deus habita no terceiro. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala que ele viu vários céus. Eu não sei se tem só 3. Podem ter infinitos, podem ter quantos céus Deus quiser que tenha. Podem existir dimensões onde leis da física não se aplicam como as nossas aqui. No princípio, Deus criou tudo aquilo que hoje, para mim e para você, é invisível. Aqui Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele criou o seu monte, o seu templo, a sua arca e tudo aquilo que existe no céu. É aqui. Primeiro Deus criou os céus e depois Deus criou a terra. Amém? Amém. Estão me acompanhando? Amém. Gênesis 1, versículo 2, fala que a terra então está sem forma e vazia. Teólogos chamam esse espaço entre o primeiro versículo e o segundo de um espaço teológico, de um theological gap. Há um espaço aqui de eras, talvez milhões de anos. O que aconteceu? O que aconteceu, pastor Luiz? Deus criou os céus e a terra de maneira perfeita. O verbo parar não pode ser empregado por um ser humano. Só é associado a Deus em toda a palavra. Só Deus pode parar alguma coisa. Aleluia. Criar com perfeição. O ser humano não consegue. Como que Deus cria algo com perfeição? E logo um versículo depois está sem forma e vazio. É aqui que o nosso inimigo se apresenta. Entre o primeiro versículo e o segundo versículo, aqui acontece algo que Jesus evidencia em Lucas 10, 18. Isso eu queria que vocês abrissem. Evangelho de Lucas, capítulo 10, 18.